E olha que notícia mais legal. Um australiano desenvolveu através do ChatGPT uma vacina para um tumor sério na Rose, a sua cachorrinha. Isso mesmo. E você, tutor, com certeza algum dia já usou o ChatGPT para pesquisar sobre a doença e o tratamento do seu pet, não é mesmo? Então fica até o final desse vídeo que hoje a gente vai entender tudo sobre o caso e se realmente a gente consegue fazer isso em todos os casos. Então vamos entender mais um pouco sobre o caso e vamos começar a falar pela Rose, a peça principal da nossa notícia. O que a Rose tinha, essa cachorrinha? Ela tinha um mastocitoma. Mastocitoma nada mais é do que um tumor maligno que podem ter vários graus. E ela infelizmente apresentava o grau mais elevado do tumor. E ele está espalhado por todo o corpo dela, até hoje. Porém, a pata dela traseira foi o local onde foi mais afetado. E nessa região, o tutor tentou fazer a retirada cirúrgica através com o veterinário, o uso de quimioterapia e também o tratamento imunológico, só que não teve resultado positivo. E aí o que aconteceu? O veterinário falou que a fêmea, né, a cachorra, infelizmente teria pouco tempo de vida, alguns meses somente. Aí foi onde o nosso caso começou a ficar mais interessante. O tutor foi lá e pesquisou na internet, através do ChatGPT, quais eram os tratamentos recomendados e viu que todo o tratamento que o veterinário fez estava correto. Porém, ele achou como possibilidade a imunoterapia própria para ela, para Rose. E aí começa a virada de chave. E antes da gente continuar falando sobre a Rose, eu quero fazer um parênteses para falar sobre o Paul, o proprietário, dono ou tutor da Rose. Quem é ele? Ele é um engenheiro formado há mais de 17 anos, que trabalha com Machine Learning. Nada mais é do que uma área específica da tecnologia da informação, que desenvolve softwares para inteligência artificial. Ou seja, ele está acostumado a fazer leitura de bancos de dados e informações e cruzar esses bancos de dados para melhorar a aprendizagem e o crescimento de inteligência artificial. Então ele é um engenheiro técnico em TI de Machine Learning formado há mais de 17 anos e isso fez toda a diferença no caso dela. Voltando para Rose, ela estava com aquele tumor na pata, sem mobilidade, não conseguia andar direito, em sofrimento. Ele tentou fazer todos os tratamentos, não conseguiu, e aí procurou no ChatGPT e teve como última resposta a imunoterapia personalizada. E por isso entrou a expertise do Paul. Por quê? O que ele pensou? O mastócito é uma célula normal do organismo, então todo mundo tem mastócito, inclusive os cães. Ele entendeu que o mastócito, quando ele tem modificação do seu DNA, ou seja, o mastócito age diferente do que ele costuma agir, ele começa a formar células tumorais. E a partir disso, ele fez o sequenciamento do mastócito normal e o sequenciamento do DNA do mastócito tumoral. Ele fez o cruzamento entre esses dois dados e conseguiu achar a sequência de proteínas do DNA que estariam doentes. E aí ele pensou em desenvolver a vacina própria para a Rose. Mas a complexidade do caso da Rose não acabava por aí. Não bastava ele saber quais eram as proteínas do DNA que estavam com problema e que estavam causando essa mutação e gerando câncer nela. Ele tinha que desenvolver as proteínas mensageiras que mostrassem para o organismo da Rose que aquelas células que ela tinha eram células tumorais e fizesse com que o próprio organismo causasse destruição dessas células. E aí entra o papel da vacina. O Paul, além disso tudo, ainda usou uma outra inteligência artificial para desenvolver em modelo 3D a proteína e também desenvolveu algoritmos próprios para aquele modelo genético que ele estava fazendo. Isso tudo resultou em uma folha de papel Word pela metade com todo o sequenciamento genético que ele precisava para desenvolver a vacina. E depois de todo esse processo, o Paul ainda teve que procurar um hospital veterinário que pudesse fabricar a vacina que ela estava precisando, que a Rose estava precisando. Olha a complexidade disso. Por quê? A gente entra numa barreira, principalmente regulatória. A gente não pode desenvolver vacina e produzir em qualquer lugar. Primeiro, porque é muito caro. A produção de uma vacina própria para esse tipo de problema já existe, inclusive. Isso não é novidade. Só para vocês terem ideia, uma produção de uma vacina de RNA mensageiro para o tratamento de mastocitomas em humanos custa em média de 100 a 300 mil reais. Então é um custo muito alto.
E o Paul conseguiu achar uma clínica veterinária que estava fazendo pesquisa exatamente neste campo. E ele viajou mais de 10 horas da sua casa para conseguir fazer a produção dessa vacina. E foi onde ele conseguiu fazer. E é importante a gente ressaltar que essa clínica veterinária, esse hospital veterinário, na verdade, era um hospital voltado para pesquisas. Então ele conseguiu fazer todo esse processo de forma legal e desenvolver a vacina sem precisar gastar tanto dinheiro. Na verdade, ele gastou apenas 3 mil dólares australianos para fazer essa vacina. Apesar da redução considerável de 75% do tumor na pata, a Rose ainda continuou desenvolvendo o tumor em outras regiões, infelizmente. A vacina foi eficaz só para aquela região, porque foi onde ele fez o desenvolvimento da genética daquele tumor. E infelizmente ele vai precisar fazer todo esse processo para todos os outros tumores. E ele mesmo já falou que sabe que isso não é a cura definitiva da Rose, que ele apenas está conseguindo melhorar o padrão de vida e a qualidade de vida dela. E na minha opinião pessoal, a inteligência artificial é uma potente ferramenta que está ajudando e transformando principalmente o tratamento médico, a evolução da medicina e até mesmo evitando erros médicos que eram feitos. Mas não adianta nada nós termos uma potente ferramenta se não tem a pessoa capacitada para a utilização, como no caso do Paul, que era um expert no assunto. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com todo mundo que você acha que também vai gostar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.